A primeira fase do concurso foi mais fácil. Por quê? Porque na primeira fase eu não me arrisquei a ler livro. Eu vi as videoaulas, eu fiz muitas questões. Eu só fui caçar mostrar graça na segunda fase. Então, a primeira fase ela foi muito fácil, cara. Eu cheguei lá assim, eu sentei na prova, eu já tinha feito, tipo, muitas... Eu tinha feito o ciclo 2 vezes. Então, toda a teoria eu vi 2 vezes, todos os exercícios de lista eu fiz 2 vezes, fiz um monte de simulado, fiz um monte de questão extra e tudo mais. E a plataforma ela tinha simulados separados em nível fácil, intermediário e difícil. Os níveis fáceis realmente são muito fáceis, cara. Aquele nível ali não é suficiente para fazer a prova. O nível intermediário, na minha opinião, é o mesmo nível da prova. Você fez uma prova intermediária, você tirou 19, é muito provável que você vai tirar uns 19 na prova. Ou próximo. Pode oscilar e tal, mas é bem próximo. Agora, o nível difícil é muito difícil. O nível difícil é difícil demais. Pô, eu tirava 19 e 20 nos intermediários. No nível difícil, eu tirava 8. É extremamente difícil. É muito difícil. Era eliminado. No nível difícil, eu não passaria, eu nem entraria na jogada. Mas como eu tinha feito muito simulado, principalmente intermediário, difícil, eu fiz 1 ou 2 só e tal. Quando eu cheguei na prova, eu abri, cara, eu olhei a prova e falei, pô, cara, você vai fazer isso aqui tudo. Não tem questão que eu não saiba fazer. Tipo assim, pode ser que uma questão ou outra eu trava numa conta ali, etc. Eu tenho que encontrar uma saída, porque integral tem disso, né? Às vezes você tem que resolver integral, você tem que pensar um pouco para encontrar a solução e tudo mais. Mas a teoria, tipo assim, pô, essa questão eu vou resolver por esse caminho. Essa é por esse, essa é por esse. Eu sabia todas. Eu sempre leio a prova antes de fazer. Então eu sabia tudo, cara. Tudo. E é muito bom isso pra confiança, né? Você abrir a prova você fica e falar, cara. Pô, sei fazer. Exato. E já pensar, bem isso que você falou, já organizar na tua cabeça, essa questão eu vou usar tal coisa, esse daqui é tal teorema, esse daqui, né? Exato. E aí, cara, foi muito... Os meus maiores erros na prova foi, tipo, erro bobo, assim. Eu fiquei tão eufórico passando, pô, você vai fazer isso aqui tudo. Eu fiquei tão eufórico, mas tão eufórico, que, por exemplo, tinha uma questão lá que era de... Esqueci. Aquela equação da continuidade, eu acho. AV igual a AV, sabe? A área vezes a velocidade do fluido é igual a área vezes a velocidade do fluido. E aí tinha uma questão que envolvia esse conceito, só que era num tubo de Venturi. Então você calculava a primeira equação de Torricelli ali e tudo mais, depois você fazia isso daí para... Mano, ao fim das contas é o seguinte, você fazia a equação de Torricelli, você encontrava uma velocidade. Posso estar errado, mas eu acho que era essa equação mesmo. E aí depois, tudo que você precisava fazer era aplicar a equação da continuidade, que multiplicava a velocidade por 2. E aí a equação de Torricelli dava 20, multiplicando por 2 dava 40. A resposta era 40, mas eu estava tão eufórico que eu sabia fazer tudo, que eu esqueci de multiplicar por 2. Então, esse é o meu tipo de erro na prova. Eu marquei 20 ao invés de marcar 40, entendeu? Sim. Eram os erros... Quando você entrega a prova, você fala, caramba, eu acho que eu esqueci de fazer aquela partezinha. Tipo assim, era tipo você tá correndo a maratona e você dá um passo a mais, entendeu? Eram erros desse tipo. Mas, no mais, a prova era muito tranquila, assim. Eu saí da prova sabendo que eu tinha passado para a segunda fase. E aí, na segunda fase... A prova ela tende a ser um pouco mais difícil, né? Um pouco mais... É aberta, né? Não dá pra você... Não tem chute, vai chutar uma questão aberta como, entendeu? Falar assim, professor, não sei, mas não é que eu quero, é que eu preciso. Não tem isso. Não tem isso. Então, eu estudei bem a teoria. Sempre tem aquelas partes ali que são um pouco mais nebulosas ali, que você sabe muito bem assim, mas, pô, tá te dando um exemplo. Eu estudei muito bem a teoria de eletromagnetismo. Até o 9º capítulo. 10º capítulo, ondas e antenas, é um trem que se você perguntar aos professores da faculdade, eles não sabem direito, é um trem muito complexo de entender, cai pouco na prova, cai pouco, é complexo. Eu fiquei pensando na probabilidade daquele negócio cair na prova. Pô, velho, tem que... Do outro lado do cara, tem eu sentado aqui fazendo a minha prova, do outro lado tem o cara que elaborou a prova. Da mesma forma que eu estou preocupado em fazer uma boa prova, o cara que elaborou a prova, ele está preocupado em fazer uma prova que não tenha problemas. Porque ele é contratado para isso. Marinha vai lá, busca os professores, monta uma banca. Ó, você vai fazer uma prova aqui para mim de engenharia eletrônica, faça uma boa prova para testar bem o nível da galera. E a Marinha não quer te contratar para fazer uma prova de 10 questões e ter 2, 3 anuladas. Nenhuma, ela não quer ter questão anulada nenhuma. Quer que a prova corra bem. Então, como eu sei que em geral, né, qual foi a minha análise na época? Pô, a disciplina de eletromagnetismo é uma disciplina grande. Em muitas universidades, ela é tão grande que ela é dividida em 2. Tem eletromagnetismo 1 e eletromagnetismo 2. Os professores eles são muito bons em dar os capítulos iniciais. Por quê? Porque toda turma eles têm que dar o capítulo inicial. Você nunca começa pelo fim, não é um mangá japonês que você vai começar de trás para frente. Você tem que começar de frente para o fim, né? Do início para o fim. Então, o capítulo 1, 2, 3, 4, os caras são muito bons. Mas não é toda turma que eles conseguem chegar no 10º capítulo. E é óbvio, se eu estou dando a aula do capítulo 1 esse semestre, eu posso dar uma excelente aula.
mas semestre que vem com certeza vai ser uma aula melhor. Tô trazendo conhecimento, tô trazendo bagagem. Só que não é todo semestre que eles conseguem dar aula do capítulo 10, que é o capítulo complexo. E se eles não dão uma aula do capítulo 10, que é o capítulo complexo, não tem aquele aluno que está estudando, que pergunta uma pergunta difícil, que acende uma luzinha na cabeça do professor ele vai... Tem essa troca, o professor aprende com o aluno também, com a experiência e tudo mais. Então, como não tinha isso, o que eu pensei, pô, qual a chance do cara se arriscar numa prova da Marinha, botar um conteúdo difícil que ele mesmo não deve entender direito, para testar um monte de outro engenheiro que pode ter um que entenda e fique questionando ele, queira anular. Falei, cara, esse negócio vai cair. Nunca caiu, não vai ser agora. Então, isso aqui eu não vou estudar. Vou estudar esse negócio. Tava no edital? Tava, mas eu não ia estudar. Era eu priorizando o meu tempo. Pô, como que eu quero otimizar o meu resultado? Eu ia fazer 80-20, entendeu? 20% de esforço vai me dar 80% de resultado. Eu focava nas partes mais que tinham muito mais probabilidade de cair. E caíram, entendeu? Na prova. Então foi mais ou menos isso. O meu maior erro mesmo foi só ter lido os livros, assim, não precisava. Foi um erro grande. Mas aí cheguei na prova, fiz a prova assim, mais uma vez, eu abri a prova, saber fazer todas as questões. O que você erra ali, tem muita conta e tal, uma calculadora de padaria. Isso é foda, porque você vai fazer conta de engenharia com calculadora de, um monte de número complexo ali, pra você ficar multiplicando e tal. É difícil de multiplicar número complexo. E aí você multiplica o número complexo em real mais J, né? Mais imaginário. E aí depois você tem que mudar para polar, para botar o resultado. É muito complexo, é muito trabalho para fazer essas contas. Aí tem muita chance de errar. Mas os erros assim foram mais nesse sentido. Tipo assim, eu errei uma conta aqui e aí perdi uns pontos, entendeu? Errar a linha de raciocínio da questão não rolou, sabe? Eu estava muito bem preparado. E eu saí da prova, a segunda prova eu sabia que eu tinha feito ela muito bem, mas você nunca sabe se você passou ou não. Aí já não tem como mais saber, porque da primeira fase para a segunda fase são 10 vezes o número de vagas. E a prova vale 20 pontos. Então, se der ruim, deu ruim em 20 pontos. Eu sabia que eu ia passar. Eu poderia ter passado entre 12 pontos a 20, mas o máximo que eu perdi foi 8 pontos numa escala de 100. Tá de boa ainda. Na segunda prova, não, ela vale 80. E aí, tudo pode acontecer. Se você tirou 40, 80, você pode ter a chance de seguir adiante, mas entre 40 e 80 tem uma escala, tem uma amplitude de ponto muito grande. Então, se você perder uma questão ou outra ali, alguém pode passar na sua frente. Eu sabia que eu tinha ido muito bem, mas eu não sabia se eu tinha passado ou não. E aí, o que me tranquilizava é que, cara, eu tinha feito o que eu precisava fazer, sabe? Eu não enrolei. Eu posso ter errado, por exemplo, eu errei na estratégia de ter lido os livros, mas eu não enrolei. Eu não fiz essa estratégia porque eu estava querendo empurrar com a barriga, nada do tipo. Eu fiz porque eu não tinha conhecimento, experiência, maturidade na época de escolher estratégia, a melhor estratégia. Mas o meu melhor eu dei. E aí eu estava tranquilo, assim. Eu falei, se eu passar, eu passei. Se eu for reprovado, eu fiz o meu melhor. Então é só tentar de novo. Minha cabeça cara, eu me tornei um engenheiro muito melhor agora. Muito melhor do que eu era no início, incomparavelmente melhor. É como se eu tivesse uma maratona para correr. Eu posso ter ganhado primeiro, posso não ter ganhado, mas com certeza eu estou muito perto. Se eu for tentar de novo ano que vem, eu não estou voltando no início da maratona. Agora quem está correndo, quem está fazendo maratona no ano que vem, vai começar do zero enquanto eu estou no 80%. Eles que se viram para correr atrás de mim, entendeu? Eu tenho muito menos caminho para caminhar agora. Eu acho que uma coisa muito legal que eu falo muito também é a sensação de você sair da prova dando o seu melhor. Consciência tranquila. De você pensar assim, beleza, posso não ter passado, né? Infelizmente não passei, mas eu teria mais tempo para estudar? Não. Eu teria como ter feito algo dentro do que eu tinha, dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas ferramentas, dentro do meu tempo de ter feito algo melhor? Não. Então, consciência tranquila, ano que vem tem de novo a mesma coisa que tu falou, a maratona já comecei a correr, não vou começar do zero, e a tua consciência tá limpa. Então, eu acho que esse sentimento de satisfação quando tu sai da prova e fala, não, eu dei o meu melhor e nada mudaria isso. E tranquilidade também, né? Porque muitas pessoas ficam com medo de falhar. E eu não sou o tipo de pessoa que, fica escondendo as coisas dos outros. Eu não sou tipo assim, vou fazer um concurso aqui, eu não vou contar pra ninguém, eu vou fazer na calada. No dia que eu pegar a fada branca, eu anuncio pra Deus e o povo. Não, velho. Eu falo pra todo mundo, velho, um amigo meu que passa do meu lado, fala, cara, fazer um concurso, velho, da Marinha e tal, é legal, gostei por causa disso, vamos fazer também e tal. Eu quero puxar todo mundo pra frente, véio. Sabe, puxando todo mundo. Mas fulano vai saber que você reprovou. Eu não esquento muito a cabeça com isso. O que me tranquilizava era, cara, mesmo eu sou humano também, eu também falho, eu vou errar várias vezes, eu vou perder várias vezes. Jogo, às vezes você ganha, às vezes você perde. Você trabalha para ganhar mais do que você perde, mas você não controla o resultado, você controla suas atitudes. E aí eu sabia que, mesmo se eu falhasse ali, era só questão de continuar na caminhada mais um pouco ali, que eventualmente o resultado chegava. Não, e tu vai aprendendo, né? Provavelmente, o Gui de hoje, se fosse estudar pro concurso, faria
tudo diferente. Muito diferente. Não, não tudo, mas eu faria muita coisa diferente, com certeza. É aquele negócio. Na época, eu era um aspirante com zero experiência em concurso público. Eu tinha, feito o único concurso que eu fiz na vida tinha sido o Enem, fiz pelas coxas ainda. Um negócio meio enrolado, que prova do Enem inteira como chupando bala ali, comendo chocolate. Estudar pra prova de vestibular, cara, é um nível muito diferente da concurso público. Eu acho que, sim, eu errei no varejo, mas no atacado... né? Gostou dessa, né? O Almirante Paulo Ricardo falou essa aqui uma vez. No atacado eu acertei. Tem coisas que eu mudaria? Tem, mas é porque na época eu tinha muito menos experiência que eu tenho hoje. Falar assim, hoje, Guilherme, como que você faria um plano? Completamente não, muitas coisas diferentes. Muitas coisas. Mas hoje, com muito mais anos de experiência com o curso, já vi, não só aprendi com os meus erros, mas aprendi com o erro dos outros também. Vi outras pessoas errando e falando, pô, isso daqui não é o melhor caminho. Você vai entendendo como as coisas de fato... Você vai reconhecendo padrões, né? Muita gente dando certo seguindo esse caminho. Pô, muito provavelmente esse caminho é o mais certo, entendeu? Provavelmente, não tem certeza. Você não tem garantia. Ó, garantidamente, esse daqui é o caminho da vitória. Não existe isso, mas provavelmente por aqui é um caminho menos tortuoso. Aí você vai aprendendo.